Inteligência artificial, tá todo mundo falando disso, né? É um assunto que vem com um monte de oportunidades incríveis e, claro, alguns riscos que a gente precisa ficar de olho. Nessa análise, a gente vai desvendar o que realmente importa saber sobre a IA, tanto no nosso dia a dia quanto lá no trabalho. Ok, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa alinhar é: quando é que tudo isso começou de verdade? A resposta, olha, talvez surpreenda um pouco. Para muita gente, o marco zero foi quando o ChatGPT apareceu para o público, lá no finalzinho de 2022. Foi tipo a hora em que a IA saiu dos laboratórios e entrou na conversa do café. Mas, na verdade, essa é só uma parte da história. Pois é, essa citação aqui muda o jogo. Se a IA já era uma matéria de faculdade lá nos anos 80, isso quer dizer que a semente dessa revolução toda foi plantada muito, mas muito antes do que a gente imagina. Então, o ponto principal é esse. A IA já estava sendo desenvolvida há décadas. O que mudou, então, é que antes ela precisava de computadores superpotentes, caríssimos, algo que era totalmente inacessível para a maioria das pessoas. Essa explosão recente aconteceu porque, finalmente, esse poder todo de computação ficou disponível para todo mundo. E essa linha do tempo aqui ilustra essa jornada perfeitamente. Começou como uma ideia, uma teoria lá nos anos 50. Virou matéria de estudo nos anos 80 e só em 2022 se tornou esse fenômeno mundial que a gente está vendo. A tecnologia precisou de tempo para alcançar a ideia, entende? Agora, o mais interessante é que mesmo antes de 2022, a maioria de nós já usava inteligência artificial no dia a dia, e muitas vezes sem nem perceber. E os exemplos são bem mais familiares do que parece. Pensa bem, como é que o TikTok sabe exatamente o vídeo que vai prender a atenção de alguém? Ou como o Spotify monta aquela playlist perfeita com músicas que a pessoa nunca ouviu, mas que acaba adorando? A resposta é uma só: inteligência artificial. Ela já personaliza as nossas experiências há anos. Mas, é claro, a IA não é perfeita. Essa imagem aqui, por exemplo, foi gerada por uma IA para esta apresentação. A ideia era ter o logo do YouTube. E o resultado? Tuob. É um lembrete até engraçado de que, por mais poderosa que seja, a IA ainda comete uns erros. E sempre vai precisar de um olhar humano atento para fazer a revisão. Agora, vamos sair desse uso mais passivo e entrar no uso ativo. A IA está se transformando numa ferramenta de produtividade, numa verdadeira colega de trabalho digital. Essa metáfora é muito boa. É exatamente isso que uma IA pode ser. Uma assistente que não cansa, disponível 24 horas por dia para otimizar aquelas tarefas repetitivas e acelerar processos. A nossa eficiência pode aumentar e muito. E isso nos leva direto para uma atenção central do impacto da IA. Uma experiência pessoal ilustra bem. Ao usar a IA para criar a capa de um livro, houve uma baita economia de tempo e dinheiro. Por outro lado, um profissional, um designer, deixou de ser contratado para aquele trabalho. É um ganho de produtividade de um lado que gera uma perda de oportunidade do outro. Então, se a IA é uma ferramenta, como é que a gente usa ela do melhor jeito possível? A chave está numa nova habilidade: a arte de fazer as perguntas certas. A palavra do momento é prompt. É, de forma bem simples, a instrução que a gente dá para a IA. E a regra é clara: a qualidade do que sai depende diretamente da qualidade do que entra. Se a pergunta for vaga, mal formulada, a resposta vai ser igualmente fraca. Não tem milagre. E olha só que interessante essa citação de um professor. Ela mostra uma mudança de paradigma fundamental. O valor não está mais em encontrar a resposta, porque isso agora ficou fácil. O valor está em formular a pergunta perfeita, aquela que extrai o melhor resultado da ferramenta. O pensamento crítico mudou da solução para o problema. E essa nova habilidade está criando um mercado de trabalho real. Uma busca rápida no LinkedIn por engenheiro de prompt encontrou 3.000 vagas abertas. Não é uma tendência para o futuro, não. É uma demanda que existe agora. E é uma demanda que paga bem. Nos Estados Unidos, o salário médio anual chega a $120 mil. Aqui no Brasil, o salário médio saltou de 4 mil para 9 mil reais por mês, em apenas um ano. Isso mostra o quão rápido essa profissão está se valorizando. Mas, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. A gente precisa falar sobre os riscos e o uso ético dessa tecnologia. Esse caso aqui é um alerta gigante. Imagina só, a Deloitte, uma consultoria mundial, é paga para fazer um relatório para o governo da Austrália. Aí a empresa decide usar IA para escrever o trabalho e é descoberta. O resultado foi um desastre para a reputação deles. A empresa teve que devolver $440 mil. Mas o dano à reputação, à imagem, foi muito maior. Foi um lembrete bem forte de que a IA é um ponto de partida, não o produto final. Principalmente quando qualidade e verdade são essenciais.
E por que isso acontece? Por causa de um fenômeno chamado alucinação. Como a IA é treinada com a internet inteira, o que inclui coisa certa, coisa errada, mentira, ficção, tudo junto, às vezes ela não consegue diferenciar o que é verdade e acaba inventando umas respostas que parecem fazer sentido, mas são completamente falsas. Essa é a melhor maneira de entender o conceito. A IA não fala "não sei". Em vez disso, ela age como aquela pessoa que precisa ter resposta para tudo e, se não tem, ela simplesmente cria uma. Confiar cegamente nela é um erro perigoso. E isso nos leva à conclusão. Se a IA pode errar e não tem discernimento, onde é que fica o nosso valor? A resposta está naquelas habilidades que são unicamente humanas. A IA é imbatível em velocidade e em processar dados, mas o pensamento crítico para questionar esses dados, a empatia para entender o contexto humano, a intuição para sacar o que não está escrito e, acima de tudo, o cuidado, isso é nosso. A IA não cuida, ela executa. Cuidar é uma ação humana. Portanto, a IA não veio para substituir a gente, mas para nos potencializar. Ela é uma ferramenta, um novo martelo no cinto de utilidades. A questão que realmente importa não é se a IA vai dominar o mundo, mas sim como cada um de nós vai escolher usar essa ferramenta tão poderosa. A resposta está nas nossas mãos.